E vamos conferir agora no A Casa é Sua sobre o universo que envolve a família real britânica e o reinado da Rainha Elizabeth II, que completou neste ano seus 96 anos. Eu conversei sobre esse tema com o Renato Drummond Tapioca Neto, historiador, mestre e doutorando em História pela Universidade Federal da Bahia, além de ser autor do livro do site Rainhas Trágicas. Vamos acompanhar o bate-papo a partir de agora. Renato, a gente nota, né, que as pessoas, ainda hoje, elas têm bastante dúvidas relacionadas à família real britânica. Tu podes começar a nossa conversa contando um pouquinho pra gente sobre eles? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e poder estar falando sobre um assunto que eu gosto muito e que os leitores do meu site, Rainhas Trágicas, gostam muito também, que é sobre a família real britânica, Uhum. especialmente sobre a Rainha Elizabeth II, que esse ano completa seu jubileu de platina, ou seja, 70 anos de reinado. A segunda metade do século XX, ela coincide com o reinado da Elizabeth II, e eu diria que hoje ela é a chefe de Estado que conheceu mais políticos e figuras importantes em toda a história do século passado. Eu acredito que esse grande interesse em relação à família real britânica se deva muito em parte à mediatização dela. Na Europa existem outras famílias reais, existem outras monarquias, como na Espanha, na Suécia, na Dinamarca, nos Países Baixos. Só que a família real britânica, ela conseguiu, desde a coroação da Rainha Elizabeth II, em 2 de junho de 1953, se aliar perfeitamente à era da televisão. Então, todos os jubileus, casamentos, batizados, funerais passaram a ser transmitidos não apenas para o público britânico, como também para o mundo inteiro, né? E fazendo com que a família real britânica se tornasse conhecida mundialmente, apesar de que em séculos passados, principalmente no reinado de Vitória, que é a trisavó de Elizabeth II, eles colonizaram cerca de um sexto do mundo. Então há um grande interesse por parte do público em relação à família real, provocado por essa mediatização, e também a gente observa isso saindo da era da TV e partindo para as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde eles também compartilham notícias relacionadas ao funcionamento da realeza, ou afirma, como o falecido príncipe Philip gostava de chamar a Casa Real, e também as colunas de fofocas, né, relacionadas aos membros da realeza, principalmente esse escalão mais jovem, incluindo Kate Middleton, Príncipe William, Príncipe Harry, Meghan. Então isso rende muito falatório, né? Até séries como The Crown da Netflix, elas reavivam certos debates passados em relação ao casamento da princesa Diana com o príncipe Charles, e as pessoas discutem calorosamente nos perfis em redes sociais sobre esses acontecimentos. Eles são constantemente atualizados, novas informações vêm surgindo, e a família real parece que nunca sai de foco, ela nunca sai do interesse da mídia, seja por meio de celebrações que enaltecem a figura da monarca reinante, no caso da Elizabeth II, seja através de polêmicas, né, envolvendo recentemente o próprio filho da rainha, o príncipe Andrew, que se afastou de seus deveres para com a realeza, Andrew, Duque de York, e o próprio Harry e a Meghan, que se afastaram também 2 anos antes. E falando até mesmo da Elizabeth II, né, a rainha, como que a gente pode observar a postura dela em todos esses anos que ela está à frente do trono? Veja bem, Elizabeth, ela funciona como uma figura de proa para a grande embarcação que é o Estado. Ela não é rainha apenas da Inglaterra, ela é soberana do Reino Unido. Além disso, ela também é rainha do Canadá, da Austrália e de outros países que compõem a comunidade de nações britânicas. Então, ela sabe muito bem qual é o dever dela, representativo. Então, quando o assunto é político, seja
envolvendo o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Economia, ela se abstém de dar opinião. O monarca ele tem que ser neutro. Ela não pode ser a favor nem dos liberais, do Partido Trabalhista, ela não pode ser a favor do Partido Conservador. Então a coroa ela tem que se manter neutra. E ao longo de todos esses anos de reinado, desses 70 anos, ela desempenhou esse papel com muita seriedade, com muito compromisso, até porque ela foi educada desde menina para seguir os passos de seu avô, o rei George V, e de seu pai, o rei George VI, que ao longo de seus reinados também enfrentaram grandes problemas que ameaçaram a estabilidade da Casa Real. No caso de George V, com a Primeira Guerra Mundial, quando muitas monarquias do continente europeu caíram, desabaram, a exemplo dos Romanov na Rússia, do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro. Depois, no reinado do de sexto vem a Segunda Guerra Mundial, o Palácio de Buckingham chega a ser bombardeado, as princesas Elizabeth e Margaret são enviadas para o castelo de Windsor, onde elas ficaram em proteção, e Elizabeth II, ela é treinada por sua avó, a Rainha Mary, por seu pai, para ela ser a monarca que ela é. Tem até um juramento que ela fez no seu aniversário de 21 anos, quando a família real estava na África do Sul, no ano de 1947, em que ela diz a seguinte frase: eu prometo diante de todos vocês que minha vida, seja ela longa ou curta, será inteiramente devotada ao seu serviço e da nossa família imperial, da qual todas nós pertencemos. É muito até assim, é comovente perceber como essa senhora, que acabou de completar 96 anos, ainda se mantém fiel a esse juramento. E Uhum. pela experiência que ela tem, de 70 anos, como monarca constitucional, ela serve até de guia para primeiros ministros mais jovens que se encontram com ela toda semana para deixá-la a par dos acontecimentos do ministério. E por depoimentos de ministros que passaram ao longo do reinado dela, a gente sabe que Elizabeth ela é muito antenada a todas as coisas, ela sempre lê tudo, todos os dias ela recebe uma caixa vermelha com os documentos contendo toda aquela papelada do ministério, ela lê tudo aquilo, e quando ela se encontra com o primeiro-ministro, ela já sabe qual é a pauta da conversa, e ela está sempre muito bem antenada, ela está sempre muito bem informada. Então é um papel que ela desempenha com muita seriedade. Eu diria que a coroa, né, o compromisso dela para com a instituição vem em primeiro lugar em sua vida, muito antes de família, muito antes de qualquer outro tipo de relacionamento. Então ela leva isso muito a sério. Perfeito. E até pensando na cultura britânica, né? O que a família real representa para eles? Eu tenho uma amiga brasileira, né, que mora em Londres, e ela constantemente comenta com a gente que as pessoas têm muita admiração, né, pela família real. Recentemente eu vi uma pesquisa, eu não sei se os dados são exatos, mas que o reinado de Elizabeth II, ela tem 80% de aprovação dos britânicos. Então, eu diria que é um caso raro de que a figura da monarca se tornou mais querida do que a figura da instituição em si. Eu não sei se Uhum. no caso da sucessão do príncipe Charles, a monarquia vai continuar tendo o mesmo prestígio, porque as pessoas têm uma grande admiração por ela, por tudo que ela passou, por todos os problemas que ela enfrentou em sua vida, né? A perda de entes queridos, as dificuldades, né? Nem sempre o reinado dela passou por momentos de estabilidade. Na verdade, nas décadas de 60 e nas décadas de 70, durante a ascensão do movimento trabalhista, do movimento grevista, da contracultura, a figura da rainha ela foi muito criticada por ser considerada o estandarte de uma instituição ultrapassada. Uhum. Então, há um desafio durante esse período de modernização da monarquia, de modernização das leis que antes proibiam, por exemplo, o casamento de príncipes com pessoas divorciadas. E aí nós podemos lembrar o próprio tio da soberana, que teve que abdicar do trono para se casar com o americano Wallis Simpson, Uhum. coisa que não foi impedimento em 2005 para o príncipe Charles se casar com a atual esposa dele, a Camila Chan, que agora é duquesa da Cornualha.
Então a monarquia ela tem que se atualizar e Elizabeth ela é muito consciente disso, né? Agora sim, eles se atualizam, eles se adaptam à modernidade, sem contudo abrir mão da tradição. E o papel da monarca é justamente esse, reforçar a conexão entre povo e coroa. Uhum. Então, sempre que ela aparece, ultimamente nem tanto, porque ela com 96 anos ela já está um pouco debilitada, então ela começou a delegar certas funções aos seus filhos e netos. Mas sempre que ela aparece para a inauguração de algum monumento, de alguma instituição, sempre que ela aparecia para fazer as aberturas oficiais das sessões parlamentares, quando ela faz o seu famoso discurso de Natal que acontece todo ano, estão todos ligados, estão todos assistindo, porque é como se ela fizesse parte da vida deles. Houve outra pesquisa também, eu falei de pesquisa no início da minha fala, que comprovou que cada britânico, pelo menos uma vez na vida, sonhou com ela. De tanto que seu rosto, de tanto que sua figura é mediatizada, exposta em vários locais públicos, em metrôs, em televisão, até mesmo em bibelôs que comemoram os aniversários de coroação dela. Então, acho que talvez o rosto da rainha seja o rosto mais conhecido do mundo todo. Perfeito. E pensando também no contexto da família real, eu não poderia deixar de te perguntar sobre a princesa Diana, né? Que ela acabou quebrando muitos paradigmas na família real. Sim. Quais foram os legados que ela deixou para o mundo que a gente pode destacar? Olha só, eu acho que a princesa Diana, eu acho não, a princesa Diana ela foi um divisor de águas na história da monarquia britânica, principalmente na forma como eles passaram a se relacionar com o povo, com os súditos. Uhum. Até o casamento dela com o príncipe Charles havia um certo distanciamento, uma frieza, né? Um resquício de vitorianismo, até de colonialismo por parte deles. Você Exato. via que a rainha ela só cumprimentava as pessoas com as mãos enluvadas. E quando ela desfilava entre a população, havia 1 metro de distância entre ela e o povo. Diana não. Diana era calor humano, ela abraçava, ela tinha uma facilidade de se relacionar com as pessoas, esse é o nível. Ela era muito caridosa, ela ia a hospitais, ela abraçava causas que nos anos 80, nos anos 90, nenhum membro da família real queria abraçar, como, por exemplo, Exato. a AIDS, a questão das minas terrestres. Ela visitava hospitais com soldados feridos, hospitais para crianças portadoras de câncer. Ela tinha uma empatia muito grande pela dor do próximo, porque ela também sofria internamente, né? Uma Uhum. família toda desestruturada, os pais dela se separaram quando ela era muito nova, a mãe foi embora e ela via a mãe com pouca frequência, ela não tinha um bom relacionamento com a madrasta, se casa com o príncipe Charles e imagina que o casamento seria o oposto do que ela via dentro de casa, que seria muito diferente do casamento dos pais dela, e não foi, na verdade foi um casamento muito parecido. E a forma dela lidar com a própria dor era ser empática com a dor do próximo, né? Então ela Uhum. mudou isso daí. Por isso ela ficou conhecida como a princesa do povo. Por isso que ela é lembrada até hoje. Você pode observar isso na geração de atuais príncipes e princesas da família real. A forma como eles se relacionam com as pessoas. Eles levam toda aquela pompa, todo aquele cerimonial, né? E tentam se colocar o mais próximo possível no nível de seus súditos, Uhum. despojados de todos aqueles paramentos, né, que são criados justamente para identificá-los como membros da realeza. Então a princesa Diana deixou um legado muito grande e interessante essa pergunta, porque 25 anos após a morte de Diana, que completa agora no dia 31 de agosto, as pessoas não se cansaram dela, as pessoas não se cansam de falar da princesa Diana. E até para a própria Rainha Elizabeth II, a passagem da princesa Diana pela monarquia representou um desafio muito grande. Uhum. A morte da princesa Diana foi um dos momentos em que a estabilidade do reinado de Elizabeth ela foi abalada, né?
ali no dia 31 de agosto e os primeiros dias do mês de setembro de 1997, muitas pessoas elas observaram uma certa frieza por parte da rainha e não comparecer imediatamente a Londres, onde o povo estava chorando, deixando flores, no Palácio de Kensington, no Palácio de Buckingham, no Palácio de St. James, em homenagem à princesa. E quando a Elizabeth aparece, foi como se fosse um bálsamo para eles. Era que eles queriam a presença da rainha para consolá-los Exato. naquele momento tão difícil. Então, a Diana ela teve esse impacto positivo no sentido de mostrar para a instituição, para a monarquia, olha só, você desidentificando com os próprios súditos. É preciso repensar a forma como você se relaciona com eles. E a gente pode observar isso através dos filhos dela, os príncipes William, o príncipe Harry, suas esposas, e outros membros mais jovens da realeza. Perfeito. E, Renato, até nos últimos dias, a gente percebeu que o príncipe Charles ele fez o discurso da rainha pela primeira vez, né? A gente pode começar a observar essa movimentação, mesmo que inicial, e pensando também na idade e na saúde da rainha Elizabeth II, mas para essa sucessão do trono? Eu imagino que a Rainha Elizabeth II ela já está preparando o terreno para a sucessão do príncipe Charles. Uhum. Para além de sua saúde debilitada, é claro, ela quase nunca sai do castelo de Windsor, exceto quando ela vai para sua propriedade em Sandringham. Mas desde a morte do príncipe Philip no ano passado, ela ficou muito abalada. Uhum. Ela pode não demonstrar tanta emoção em público, né, já que ela foi, não é que ela seja fria ou desprovida de sentimentos, mas ela foi treinada para isso, para se conter diante das pessoas, para se conter diante das câmeras. Mas eu Uhum. imagino assim que ela esteja preparando o terreno para a sucessão do filho. Eu não acredito que a rainha Elizabeth II ela vá abdicar antes de sua morte, né? Eu acredito sim que ela esteja preparando o terreno para o príncipe Charles. Eu acredito que ela esteja delegando mais funções régias para o príncipe de Gales, para que ele se prepare melhor para o seu papel como futuro rei. Mas eu acredito que Elizabeth II ela vai se manter fiel ao seu juramento de que, aliás, no próprio aniversário dela, de 96, de ascensão dela ao trono, ela deixou uma carta, né, na qual ela Uhum. dizia que reafirmava o juramento dela, feito quando tinha 21 anos de idade, que a vida dela, fosse longa ou curta, seria inteiramente dedicada ao serviço de seus súditos. Então, eu imagino que ela vá permanecer em seu posto até o final. O que vai acontecer é o que já vem acontecendo, ela delegar funções aos membros mais jovens da família, seus filhos, seus netos, mas mesmo assim ela ainda continua dando conferências a embaixadores estrangeiros, ela ainda continua se encontrando com o primeiro-ministro da Inglaterra, o primeiro-ministro do Canadá. Essas funções como chefe de Estado ela ainda mantém. Uhum. Agora, outras funções representativas, como por exemplo a abertura dos trabalhos no parlamento, ela acabou delegando para o príncipe Charles. E o curioso é que na história do reinado de Elizabeth II, ela só faltou apenas 3 sessões de abertura do parlamento, quando ela estava grávida dos príncipes Andrew e Edward, e agora, esse ano, quando o príncipe Charles a representou. Mas nos outros anos, ela sempre fez questão de abrir os trabalhos anuais do parlamento. Eu não acredito que ela vá abdicar, eu acredito que ela vai permanecer em seu posto até o final. E se brincar, ela é capaz de daqui a 2 anos se tornar a monarca que por mais tempo governou na história da Europa, a monarca mais longeva, ultrapassando o próprio Luís XIV. Daqui a um mês ela se torna a segunda mais longeva, né? Em Nossa. 2024 ela se torna a mais longeva. Se a gente levar em consideração que a mãe dela, a rainha Elizabeth, a rainha mãe, viveu até quase 102 anos, então eu imagino que Elizabeth ainda tem mais alguns anos aí pela frente. Ainda temos muito o que observar, né, durante o reinado dela. Isso.
E Renato, até falando um pouquinho sobre a tua trajetória também, como foi que nasceu o teu projeto Rainhas Trágicas? Olha só, o site Rainhas Trágicas, ele nasceu em 2012, ele vai completar 10 anos esse ano. Na época eu estava na graduação em História e meu trabalho de conclusão de curso era sobre Ana Bolena, que foi rainha da Inglaterra, a rainha decapitada, segunda esposa do rei Henrique VIII. E há muito pouco material publicado sobre Ana Bolena e sobre os Tudor, né, a dinastia que governava a Inglaterra no século XVI, aqui no Brasil. Então, eu criei o site Rainhas Trágicas como uma forma de encontrar outras pessoas que se interessavam pelos mesmos temas, para que a gente trocasse conhecimento, trocasse dica de bibliografia. Eu já tinha um interesse, já naquela época, muito grande por Ana Bolena, Maria Antonieta, Mary Stuart e a Imperatriz Leopoldina do Brasil. Daí o nome do site Rainhas Trágicas, porque as 4 soberanas elas não tiveram um destino muito feliz. E ao longo do tempo eu fui aumentando o escopo de soberanas que eram abordadas pelo site e ele foi crescendo. Em 2016 ele foi publicado como livro pela editora Vogais lá em Portugal, ganhou uma segunda edição esse ano. O nome do livro Rainhas Trágicas, o mesmo do site. Hoje em dia o site ele já tem cerca de 800 textos sobre soberanas de todas as partes do mundo. Eu sempre estou pesquisando, sempre estou lendo. O próprio feedback dos leitores ele me motiva a ir atrás de novos conhecimentos. Não é um trabalho fácil, é claro. Requer muita leitura, tempo de escrita, cruzamento de fontes para criar um material de qualidade. E criei também uma página no Instagram com o mesmo nome, uma página no Twitter, e vou administrando aí essas redes sociais. É um trabalho muito prazeroso e às vezes até uma fuga, né? É um momento de distração, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, uma coisa que eu me dedico. E foi através do Rainhas Trágicas que eu comecei a estudar sobre a vida da princesa Diana, sobre a vida da rainha Elizabeth II, e acabei acumulando alguns conhecimentos que eu estou compartilhando com vocês agora nessa entrevista. Com certeza, e eu dei uma espiadinha no site, tem muito conteúdo, é super interessante e é uma página que é interessante de tirar uns minutinhos para ler com calma e realmente entender, porque são universos muito singulares, né, que tem muitos detalhes também. Isso. E Renato, tu pode passar certinho pra gente as redes sociais e como é o site do Rainhas Trágicas? Então, quem quiser acessar o Rainhas Trágicas é só colocar no endereço www.rainhastragicas.com ou então procurar no Twitter Rainhas Trágicas /OFC, no Twitter o mesmo nome, Rainhas Trágicas. Tem um livro também que não foi publicado no Brasil, só foi publicado em Portugal, mas as livrarias de Portugal fazem envio para o Brasil, como a Bertrand, o UC, FINAC, elas fazem envio para o Brasil de forma rápida e segura. E qualquer sugestão feita pelos ouvintes é sempre bem-vinda, é sempre válida. Eu sempre gosto quando eles sugerem novas pesquisas, porque eu vou atrás de material e acabo descobrindo coisas novas. Eu acabo viajando, adentrando outros universos, outras épocas. Eu acho que quando eu estava escrevendo meu trabalho de conclusão de curso sobre Ana Bolena, eu vivia mais no século XVI do que no século XXI. Eu brincava comigo dessa forma. E quando eu escrevo, por exemplo, sobre a Maria Antonieta, eu mergulho mesmo naquele universo da corte de Versalhes, da Revolução Francesa, tento experimentar os sentimentos daquelas pessoas, porque a despeito da coroa, a despeito das joias que impressionam, a despeito das belas roupas, eles eram gente de carne e osso, eles sofreram, eles amaram, eles passaram por momentos de angústias como muitos de nós. Né? Então a gente precisa humanizar essas figuras e não enxergá-las como seres semidivinos ou então colocá-los em um pedestal da história, em alguma espécie de vitrine onde eles estão apenas para observação. Não, eles foram pessoas de carne e osso, de cometer erros e acertos.
Com certeza. E, Renato, eu te agradeço muito de coração por compartilhar o teu amor e a tua dedicação, né, para esses temas com a gente. E muito obrigada, viu? Foi um prazer a nossa conversa. Imagina, eu que agradeço. Precisando, pode contar comigo. Da mesma forma, viu? Um abraço e até a próxima. Grande abraço.